Aí, brother, estamos juntos novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. E o pós-jogo, que não tem nada para se falar, que não tem nada para acrescentar, sim, criticar. Eu te falei agora no vídeo da manhã, no primeiro vídeo, que não é da manhã, eu estou fazendo direto, que ia ficar muito longo, que eu ia dividir o vídeo em 5 partes, né? Eu falei de torcida, imprensa, Abel Ferreira. Faltou eu falar de Leila Pereira e falar dos jogadores, que eu vou fazer nesse vídeo. Mas antes, é aquilo que eu sempre falei. Bora fazer barba, bigode e cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos dentro de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Eu tô fazendo esse vídeo, rapaziada, como eu falei no primeiro, para quem talvez não viu o primeiro, hoje, eu não acompanhei o jogo, eu estava em trânsito, mas eu não vi o jogo. Eu acompanhei via tabloides e ouvi youtubers que transmitem o jogo. E depois eu procurei fazer um compilado das coisas que eu escutei, mesmo de caras que eu não confio, mas eu precisava de base, de jornais eu digo, de tabloides que eu não confio. Só que eu precisava de base. Mas o impressionante é que todos falaram a mesma coisa. Então eu não acho que sai muito disso. Eu escutei a entrevista coletiva inteira do Abel. Então, só para retomar lá atrás. Valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você está? Onde que você está? Eu queria continuar, então. Vamos falar de Leila Pereira. Que para mim, já vou deixar claro, tudo que eu falo é sempre pelo lado profissional, nunca pessoal da pessoa. Nunca o lado pessoal, atingir o pessoal. Eu tenho um desprazer, eu teria um desprazer enorme em estar no mesmo ambiente que Leila Pereira. Eu não quero estar no mesmo ambiente que a pessoa Leila Pereira. Não me faria bem. Eu tenho asco, eu tenho nojo, me dá ânsia de vômito. Mas isso não quer dizer que é da parte pessoal. Eu vou falar só do profissional. Primeiro, Leila Pereira. Será que ninguém nunca, nenhum repórter, nenhum lixo de profissional desses, porque ela não dá entrevista, ela dá entrevista para alguns podcasts e do Palmeiras, que ela senta naquela salinha do Palmeiras e ela chega, ela já dá, vocês vão me perguntar isso e eu vou responder isso. Simples assim. Nunca ninguém numa entrevista que ela vai num podcast fala, me fala da tua história profissional. Só profissional, Leila Pereira. Porque eu questiono muito o lado profissional da Leila Pereira. Porque para mim ela é pífia, ela é patética, ela é 500 degraus abaixo do medíocre, ela é inoperante, ela é inativa, ela não é profissional, ela não tem criatividade absolutamente para nada, ela não sabe comandar, ela não é qualificada para exercer o cargo que exerce, para sentar na cadeira que senta. Simples assim. Mas, para isso existiram motivos. Leila Pereira, você já tem uma história no Palmeiras desde o primeiro dia que você pegou o bastão, que você assumiu a presidência quando você pegou o bastão com o Gagliotti, que é outro banana. Mas ele ainda procurou manter, mesmo traindo o Paulo Nobre, dando a facada nas costas, sentido figurativo, ele ainda procurou manter alguma coisa. Você, para mim, Leila Pereira, você pega o Palmeiras aqui, com tudo que Paulo Nobre deixou, e você vai entregar o Palmeiras aqui, sem mais nada de Paulo Nobre. Porque esse sim, para mim, você não tem roupa para festa de Paulo Nobre. Você num restaurante com Paulo Nobre, ele senta na primeira mesa. Não existe nos hotéis a suíte presidencial, ele senta na mesa presidencial, você senta na 40ª, 50ª mesa para trás. Porque você não é. Desde o primeiro dia você falou naquela entrevista, eu ouvi, não é alguém que me disse, eu vou ser a melhor presidente do Palmeiras, da história do Palmeiras. Você já conseguiu o título de pior presidente. Mas, Ronaldo, você fala que o Palmeiras teve bandidos e teve corruptos e teve caras que acabaram. Verdade. Só que por que pior? Porque quando ela pegou a presidência absoluta, eu não vejo o presidente fora, desde do Bandeira de Melo, no Flamengo,
e os presidentes que pegaram um clube totalmente redondo, como Gagliotti e Leila Pereira, pegaram um clube totalmente redondo, ela está destruindo tudo. É isso que eu estou falando, é nesse ponto de vista. Você pega um negócio aqui, você tem que ser competente para manter. O problema, existe um ditado, não adianta você chegar só lá em cima. O problema é você se manter lá em cima. E ela não tem condições nenhuma. E ela vendeu lixo, vendeu merda todo o tempo e vende até hoje, tem gente que compra. Mas aí, Ronaldo, mas por que isso? Ela é um puro poço de conflito de interesses. Ela abre a boca dela, só sai merda. Eu vou falar das últimas. Ela fala do Flamengo, CBF ela não defende. Ela não vai defender o Palmeiras na CBF. Por quê? São interesses? Porque, Leila Pereira, você é a única que votou em Samir Chaudhry. Você sabe a história desse cara? Vai saber na política. Eu acho que você sabe. Só que quem indicou Samir Chaudhry? Ah, Gilmar Mendes. Entendi. Eu não posso falar o que eu penso, mas existe alguma... Eu acho, não sei. Eu vou deixar no ar. Não estou acusando, mas eu vou deixar no ar. Você na tua empresa particular e você na pessoa física, como presidente da tua empresa particular, você está com problemas, né? Você tem que responder. Eles te chamaram para depor e você não foi. Eu não sei se sumiu isso daí. Ah, entendi. Então eu voto, a única que vota em Samir Chaudhry, que Gilmar Mendes indicou, eu entendi. Quando você fala que o Palmeiras não é... Eu só estou falando dos últimos. Eu tenho... A gente pode conversar 3 horas sobre isso. Como é o nome do... O Palmeiras não é hospital. Quem disse que o Palmeiras é hospital? Porque Leila Pereira falou que ele não é hospital. Não é departamento médico. Vídeo Paulinho. 200 milhões de reais. E não consegue jogar 20 minutos. O Palmeiras está sendo como é? Esqueço as palavras, desculpa. Ele está tomando cuidadoso com o Paulinho. Isso. Leila Pereira, nós blindamos tudo. O Palmeiras está blindado. Óbvio que está blindado. Eu cheguei à conclusão que o Palmeiras realmente está blindado. Blindado porque não é coisa boa, não é de estratégias. É blindado das merdas que acontecem lá dentro para não sair. Daquele nojo, deve ser uma porqueira lá, deve ser um ambiente pesado. E outra, das merdas que fazem. Vídeo departamento de marketing, de scout, departamento jurídico que só aperta enter. É a única coisa que eles sabem fazer. Eles têm uma nota oficial já padrão, é só apertar o enter, manda. Porque ela é caneteira, ela é fodida, ela é a pica das galáxias. Vocês estão mais calmos com o jogo do que o Palmeiras fez, que ele vem fazendo? Contra o Cerro Porteño nada mais é que um a mais. Só que o resultado não veio pelas transições do Abel Ferreira, que só chuta a bola para frente, para o Flávio Lopes desviar, que eu falei lá, que é isso. Nós vamos falar dos jogadores. Essa é Leila Pereira. Essa é Leila Pereira. Enquanto tiver o apoio de uma pequena parte de uma torcida lixo, merda do Palmeiras, que prejudica o Palmeiras, que no primeiro vídeo eu falei que tem responsabilidades, sim, e que vão encher estádio, eles estão achando que o trabalho deles é maravilhoso. Parabéns para Leila Pereira, parabéns para Abel Ferreira, e parabéns para a torcida de merda, que é uma parte, não é todos, por favor. Jogadores do Palmeiras. Eu estou pegando aqui, para não falar. O Palmeiras começou com Carlos Miguel Giai, saiu para a entrada do Maurício, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Martinez, saiu para a entrada do Paulinho. Marlon Freitas e Andréas, saiu para a entrada do Lucas Evangelista. Arias, Alan Luiz e Flávio Lopes. O Abel Ferreira falou, vamos falar dos jogadores, que muitos desses só vão ter oportunidade, muitos que vão para a Copa do Mundo, alguns desses, só vão ter uma oportunidade de 4 em 4 anos e vão ter uma oportunidade na vida. E como está a cabeça dele? Por isso ele já montou uma história. Eu sou totalmente contra uma convocação da seleção brasileira. Isso nunca aconteceu no mundo, Abel Ferreira. Olha a merda que você falou, não é no Brasil, que para mim, Brasil não.
O Brasil, eu tiro o Brasil já porque o Brasil não é essa podridão. O Brasil, a podridão do Brasil é literalmente 90% de vagabundos que seguem um bandido condenado, um presidiário, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, e que vivem de bolsas e bolsas e bolsas. Um bando de vagabundos. Vide USP, que não são todos alunos, que é hoje um formador de militantes e que nós pagamos, que para mim a USP tem que ser fechada totalmente. Outras universidades federais, fechada. Põe esses vagabundos para trabalhar e pagar seus estudos, vê se eles vão fazer isso. Não sou eu que estou dizendo, é só olhar todos os cortes, todos os shorts que eles mandam. Legal? Será que esses jogadores na mão de um outro técnico com uma mentalidade totalmente diferente, com um técnico que tenha, que eu já falei isso, que tenha variações, esquemas, repertório de jogo, padrão de jogo, não estariam jogando muito mais? Será que esses jogadores mesmos, eu não estou defendendo até agora, porque eu não é parâmetro, o Abel Ferreira para mim hoje não é parâmetro para nada. Eles não querem que ele caia, porque já não aguentam mais. Será que esses mesmos jogadores não estão entregando até mais do que deviam por estarem correndo errado? Por estarem fazendo 8 funções no campo, que é uma coisa impressionante, é uma coisa porca. Vamos lá. O Marlon, eu estou dando exemplo, o Andréas, o Arias, o Alain, o Flaco Lopes se acha o Messi. Para mim tem que ser vendido, some do Palmeiras. Mas tudo bem, tem outros jogadores, por favor. O problema do Palmeiras não é o Flaco Lopes. Jogadores que estão se quebrando. O Sousa, coitado, que não arredou o pé 1 minuto, dividiu todas as bolas. Óbvio que tem jogador que não entra em dividida antes. Mas isso é novidade para alguém? Antes da Copa do Mundo? E aí, sim, você pega jogadores que correm errado, que causam lesões, que todos os times têm, e o cara dá isso. Então esses jogadores eu não condeno. Eu condeno, se vier, eu vou falar, um técnico com uma mentalidade. Eu estou dando um exemplo. Arthur Jorge, que joga para frente. O próprio técnico do Flamengo, Jardim, que joga para frente. Técnicos que jogam para frente. Jorge Jesus, que joga para frente. E aí, se não renderem, opa, tudo bem, não serve. Mas eu não posso qualificar ou desqualificar, julgar um cara que na mão do Abel Ferreira, na mão dele não vai acontecer. O Palmeiras vendeu praticamente todos aqueles jogadores, saíram daquela época de ouro que eu falei no vídeo, quando eu falei de Abel, e só sobraram 3, que é o Murilo, o Gomes e o Piquerez. Pergunto a vocês, nenhum serviu? Vários não, a gente sabe disso, eu vou falar. Então, será que esses jogadores na mão de um outro técnico não estariam jogando muito mais? Será que com esquema, com uma mentalidade de jogar para frente, aí sim que eu sempre falei, isso para mim é tática, isso é técnica, isso é física. Você marcar intensidade, você ter dinâmica, movimentação, aproximação, triangulação, ultrapassagens, inversões de bola, jogadas ensaiadas, com a qualidade dos jogadores, que vários têm qualidade, nós temos uns bares, uns lixos, só falo profissional, que não jogam na várzea. Não estariam jogando muito mais? Aí vem os oportunistas. Aí sim são oportunistas. Carlos Miguel é indiscutível. Carlos Miguel é goleiro de seleção brasileira. Tem que aprender. Esse Rogério, esse treinador de goleiro patético do Palmeiras. Cadê o treinamento? Cadê a evolução do Carlos Miguel? Ele cair rápido, ele chegar rápido na bola, porque ele tem uma envergadura gigante. Mas Neuer, Courtois, que é um gigantesco goleiro, o Donnarumma, um gigantesco goleiro, e que ainda falta muito treino para o Donnarumma. O Donnarumma faz milagres, mas toma uns frangos que é... Então me lembra, às vezes, não é o frango, não é Carlos Miguel, mas falhas técnicas.
Giai é um escândalo de jogador horrível. Kelvin é um escândalo de jogador horrível. Maurício, que entrou, ele pôs o Maurício para tirar o Giai e jogou o Martinez para a direita. Cadê o Luiz Pacheco? Cadê o Belé? Cadê o Larson? Cadê o Figueiredo? Você fala pra caralho e você vai me pôr Luigi por não ter opção? Não foi a Leila Pereira que falou que nós temos um elenco maravilhoso? Outra merda que sai da boca dela. Tem. Então é isso aí. Você foi conivente com isso. Porque você não pode abrir a boca. Você está sentado na merda de um contrato milionário, cara. Vamos continuar. Gustavo Gomes, Murilo. O Murilo parece que vão vir buscar o Murilo. Some do Palmeiras, já deu. O ciclo do Murilo no Palmeiras acabou, na minha opinião. Agradeço como agradeci a todos. Gigante Murilo. Só que hoje não é mais. Só que não tem, vai vir o Barbosa, vai ficar o Fux, vai trazer o Coné e vai ter o Benedetti. Arthur, grata surpresa. Quem trouxe Jefté? Olha a quantidade de jogadores lixo. Emiliano Martins, meu Deus do céu, por que não pôs o Pacheco? Larson, o Larson não tem as características. O Pacheco joga. O Pacheco com uma perna de costas joga muito mais que esse Emiliano. Aí entrou o Paulinho, o jogador dos 15 minutos, e que acham que ele vai decidir todos os jogos porque ele fez isso contra o Botafogo no Campeonato Mundial. Marlon Feitas, André, esses eu não julgo. Luiz, o Lucas Evangelho, não julgo. Arias não julgo, Alan não julgo. Flaco Lopes, ok, bom jogador, evoluiu muito. E mesmo evoluindo muito, passou a ser bom. Porque ele acha que ele é o Messi. Pode ir embora do Palmeiras. Vendam. Aí entra o Luigi. Preciso falar do Luigi, gente. Então, se você parar para pensar os jogadores, o Mikael que foi embora, os atuestas da vida, vocês são patéticos. Eu não estou falando dos jogadores, eu estou falando de Leila Pereira e Abel Ferreira, um departamento lixo de scout. Você tem Dybala, você tem jogadores que fazem a diferença. E agora, se bobearem, vão pagar não sei quanto para trazer Danilo para dar um cala-boca. Ele não vai jogar nada. Não vai jogar nada. O Palmeiras não tem esquema de jogo para qualquer jogador. O Messi não jogaria no Palmeiras. Ele era capaz de fazer o Messi voltar para o meio de campo para dar combate no círculo central. É isso que eu estou passando. Então, rapaziada, isso é o que eu sinto, é o que eu penso. Nós não temos, é questão de tempo agora. A Libertadores, a liderança já foi embora. A Libertadores, para quem não sabe, o Palmeiras, para se garantir como segundo, dependendo do outro resultado, para se garantir na outra fase, ele tem que ganhar. Ponto. Se depender de outros resultados, é capaz de estar fora. E se ganhar, é capaz de não ficar em primeiro. Lembrem disso. Se ganhar, o risco é gigante com esse futebol que o Palmeiras apresenta. Eu venho falando, não é de hoje. Eu não confio. Aí vem um bando de idiotas, de torcedores, e batem, e criticam, e xingam. Cadê vocês? Mostrem a cara de vocês. Não é isso? Mostrem a cara de vocês. Eu fico pensando, quando ontem o Palmeiras é derrotado, com qual moral, com qual motivação esse time vai pegar o Flamengo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não confio no Palmeiras. Eu torço pro Palmeiras, é diferente. Confiar zero. Se perder de pouco, agradeçam. Eu quero estar errado. Se perder de pouco no Maracanã, agradeçam. E sábado, contra o Flamengo no Maracanã, existe grande chance de o Palmeiras já não estar mais na liderança. Por quê? Porque diminui para um ponto, só que o jogo que o Flamengo tem a menos é literalmente contra o Mirassol no Maracanã. Qual as chances? Eu queria falar mais uma coisa de Leila Pereira, mas me fugiu.
Depois eu vou lembrar, eu falo para vocês, eu vou anotar. E é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, uma ótima quinta-feira a todos. Eu agradeço.